Às vezes a gente encontra uma pessoa, dialoga com ela ou com a gente mesmo, e aí a gente pergunta, né, como é que tá a tua vida? Como é que tá aquela situação? Como é que tá aquela questão que tu estava tentando resolver, melhorar? E aí a gente vem com aquela resposta, né? Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. E às vezes a gente leva na brincadeira essa ideia, né, do nada mudou, mas ao mesmo tempo ela representa algo muito sério que a gente deve ter muita atenção nas nossas vidas se a gente quer que coisas que não nos agradam mudem dentro da nossa realidade. Se a gente perceber a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? Ciclos bons ou ciclos ruins. E ao mesmo tempo, os ciclos ruins, né, as coisas que se repetem conosco e que não nos agradam, que não nos fazem bem e que a gente quer mudança, essas coisas elas só vão mudar quando a gente mudar. Porque o que se manifesta e acontece no nosso externo, sim, tem uma parcela que não está no nosso controle, mas muito do que está no nosso campo vibratório de atração, de repulsão, faz parte sim e tem sintonia com a nossa frequência e com a nossa vibração. E se a realidade ela não está sendo modificada, significa que a minha frequência não está fazendo nada para que altere essa frequência externa das coisas, das situações, das tuas relações, do teu dinheiro, do teu financeiro, da tua abundância ou de alguma questão interna tua. Então aquela história de que ou a gente muda ou tudo se repete, ela é uma grande verdade. E as coisas se repetirem, elas mostram para nós que algo está errado quando a gente não gosta do que está se repetindo, que algo não está certo, trazendo uma reflexão, às vezes uma dor, às vezes uma frustração, uma culpa, um arrependimento, uma mágoa, que faz com que a gente entre num estado de reflexão na marra, para que a gente consiga então, a partir dessa vibração, olhar para a situação e pensar em algo que possa ser feito e modificado, mas principalmente não só lá resolvendo a situação ou o problema ou tentando, mas sim vendo o que dentro da nossa frequência que está vibrando está mantendo com que a frequência daquela relação ou de alguma questão também continue na mesma frequência. Então a nossa realidade ela está totalmente ligada com os nossos padrões de pensamento, os nossos padrões de comportamento, nossos padrões de emoções, as nossas reações, né, que já estão no automático, no dia a dia, dentro de nós, fora, porque a nossa mentalidade ela é feita para seguir padrões, alternativas. O cérebro ele é construído dessa forma para que a gente crie hábitos, coisas que façam a gente gastar menos energia, para a gente construir sistemas que, em teoria, eram para facilitar a nossa vida. O problema é que a gente acaba entrando em calabouços da mente que nos prendem em lugares que a gente não consegue sair, que a gente não consegue mudar dentro da nossa rotina interna, com os nossos sentimentos e padrões dentro das nossas crenças que a gente acredita. Então, se a gente está tendo lá aquele mesmo problema com o nosso filho, por exemplo, que a gente tinha desde que ele era criança, depois adolescente, aí vai mudando o cenário, vai mudando a informação, mas ao mesmo tempo a raiz do problema continua gritando, significa que a frequência do filho, que a gente não pode tirar essa parcela também de responsabilidade, e a tua frequência estão somando uma vibração que está continuando a mesma coisa acontecendo, resultando. Ou então a vida volta, entra ano, sai ano, e aí a nossa vida não anda para frente financeiramente. A gente continua com algumas questões que parece que não se abrem. E aí tu vai ver, dentro de ti está tendo um padrão enraizado de escassez, de segurar
de não sentir a abundância, o amor, o fluxo do universo, as coisas maiores fluindo, abrindo os campos para a tua realidade ser alcançada. E a gente continua vibrando no medo, na estagnação, na preocupação, na pressa, na ingratidão. E isso tudo são frequências que resultam em frequências externas pelo teu campo de sintonia dentre uma frequência e outra. Ou então a gente tem um problema, digamos, de saúde que a gente quer melhorar, curar, resolver. Então, tu imagina, se a tua frequência ela é responsável por sintonizar com frequências fora de ti na tua realidade e manter essas frequências vibrando, ou dissipando, ou transmutando, ou subindo níveis de frequências dentro da tua realidade, tu imagina isso dentro de ti. Se tu é capaz de sintonizar frequências lá fora, imagina tu dentro de ti sintonizando frequências profundas e internas tuas. E aí encontra-se o nosso corpo, as nossas células, a nossa vibração, os nossos órgãos, os nossos sentidos, sentimentos, e isso tudo tá se comunicando de certa forma. E o que acontece? O ciclo também se repete. Não é à toa que toda espiritualidade, todos os mestres sempre trouxeram que nós estamos aqui dentro de uma transformação que acontece internamente de nós, nos nossos pontos mais sigilosos que existem, que muitas vezes só nós mesmos sabemos, para um caminho de evolução dentro dessa nossa personalidade, nessa expressão de nós como seres humanos, dentro de vibrações, frequências superiores, para estar sintonizando também com essas frequências da nossa realidade do lado de fora. Dessa forma, fazendo link, né, com a espiritualidade, com a reencarnação e com as vidas passadas, o nosso espírito também, às vezes, está muito enraizado dentro de certos hábitos e padrões inconscientes que estão dentro de nós. Então, sim, a tua mente, ela pode criar hábitos dentro dessa vida, as tuas emoções, caminhos, né, dentro da tua cognição psicológica, de seguir esses padrões de repetição de certas coisas, de reações da vida. Mas o espírito, ele também tem toda uma raiz que está ligada com as pessoas, as questões de vidas passadas deles, que também tiveram padrões, hábitos e situações lá atrás. Por isso que é tão importante para nós vencermos alguns padrões negativos, destrutivos nossos, a gente está limpando essa raiz que nos segura e não permite com que nós mude, se transforme através das curas que a alma busca aí na sua caminhada. Para a gente melhorar isso, além de nós conseguir encontrar essas raízes, esses padrões, essas sombras que a gente carrega dentro do nosso inconsciente, nós também vamos precisar ter bastante o quê? Atenção plena, foco, determinação, disciplina. E isso não só com a realidade do lado de fora que a gente está tentando alterar, mudar a melhor para nós, para nossa família, para nossa vida, mas sim dentro de nós. Porque se tu tentar forçar a mudar a realidade do lado de fora e não mudar os padrões que estão dentro, tu vai continuar forçando a realidade a ser uma mentira que não é. Tu não pode forçar a realidade a ser alguma coisa que dentro de ti ainda não está sendo e manifestando. A realidade não se comporta apenas com o teu desejo, com o que tu quer, com o que tu almeja na tua vida. Ela se comporta baseado na tua vibração, na tua frequência, que sim, tem a ver com o que a mente ela projeta, mas ao mesmo tempo muito mais a ver com o que tu tá sentindo, com o que tu tá manifestando integralmente. E não só dentro de emoções e pensamentos, mas aquilo que tá lá dentro do teu inconsciente, coisas que talvez tu nem imagine sobre ti de forma clara, mas que se manifesta aí no teu dia a dia, nas tuas ações, nas tuas atitudes, nas tuas falas, nas tuas comunicações. Por isso a importância desse foco, dessa atenção, estar muito direcionada para o nosso interno, para nossas reações no dia a dia. Se eu quero modificar a relação com meu filho ou a vida dele, o que eu estou fazendo de errado
dentro da minha frequência de vibração, que volto, depois eu volto para o mesmo lugar em relação a essa situação e vice-versa. Se eu estou querendo mudar minha condição financeira, o que será que eu estou repetindo? Que eu giro, e quando eu menos espero, eu volto de novo para aquela situação de onde eu já estou cansado, acostumado a estar revivendo. Porque quando certos padrões que a gente não quer mais na nossa vida param de aparecer para nós, significa que, de certa forma, algo dentro de ti, frequências dentro de ti, da tua vibração, também mudaram. Não é à toa que muitas correntes espirituais se retiravam do mundo para se conhecer, para achar um estado de vibração natural, sem as influências do mundo externo, sem os gatilhos dele, para depois retornar de uma forma mais leve, sábia, para estar sendo conduzido na frequência do mundo e criando a realidade que busca com a própria frequência. Então isso é um treino, né, da gente conseguir manter esse foco, olhar para dentro de nós nos pequenos detalhes das nossas reatividades com o outro, né? Com a vida, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu estou sentindo de errado. E não tem nenhum problema estar errando, não tem nenhum problema estar sentindo errado, porque a evolução ela faz parte disso. O importante é a gente não ficar presos durante muito tempo, durante uma vida ou várias vidas dentro de um padrão, não joga a favor do nosso eu superior, da nossa verdade, da nossa evolução. Então é sobre isso, né? Da gente conseguir encontrar esses pontos dentro de nós, nos pontos que a gente não quer mais que se repita na nossa vida, para a gente conseguir fazer com que a vida dê passos, suba degraus de evolução e não fique presa num lugar, dando volta em círculos que não somam, apenas causam muitas vezes o próprio sofrimento, né? A própria frustração de nós com a gente mesmo. Fica na paz. Se fez sentido para ti o vídeo aí, deixa, comenta, compartilha com a gente a tua ideia, curte e boas ressignificações aí para vocês. Tamo junto. Namastê.